Era noite. O tabernáculo estava envolto em sombras espessas, iluminado apenas pela chama trêmula da menorá. O silêncio pesava como uma mortalha sobre Siló, dentro daquele lugar sagrado. Um menino dormia. Samuel, filho de Ana, a mulher que chorou tanto que suas lágrimas se tornaram oração. Ele não sabia que aquela noite mudaria tudo, não apenas para ele, mas para toda uma nação que estava à beira do colapso espiritual. 3 vezes a voz o chamou: Samuel, Samuel. E 3 vezes ele correu até Eli, o sacerdote idoso e quase cego, acreditando que era seu mestre quem o chamava. Mas na 3ª vez, algo extraordinário aconteceu. Ele menos aquele homem cujos próprios filhos profanavam o templo, cujos olhos mal conseguiam ver a luz, menos teve um lampejo de percepção espiritual. Não fui eu, meu filho, disse ele, com a voz embargada. É o Senhor. Se ele chamar novamente, responda: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pense nisso. Deus estava em silêncio. Havia gerações. A palavra profética era rara naqueles dias. Os líderes religiosos eram corruptos. O povo estava perdido. E quando Deus finalmente decide romper o silêncio, ele não escolhe o sumo sacerdote. Não escolhe um rei, um guerreiro ou um sábio ancião. Ele escolhe uma criança, um menino que nem sequer conseguia distinguir a voz divina da voz humana. Por quê? O que havia naquele momento, naquele chamado noturno, que continha um segredo tão profundo, que ecoa até hoje. O que a Bíblia está realmente nos dizendo quando registra que Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada? Há algo aqui que vai muito além de uma simples história infantil de domingo. Há um mistério escondido nas entrelinhas. Um código espiritual que, quando decifrado, revela não apenas quem Deus escolhe chamar, mas como ele fala conosco quando tudo ao redor está em trevas. Você está pronto para descobrir o que os rabinos sussurravam sobre esse chamado? Comente, Samuel, se você quer entender esse mistério. Inscreva-se porque o que vem a seguir vai mudar sua forma de ouvir Deus. Deixe seu like se você sente que Deus também está tentando falar algo com você no silêncio da sua noite. O relato de Samuel encontra-se em 1 Samuel 3. Mas para entender seu verdadeiro peso, precisamos mergulhar no contexto histórico que a maioria ignora. Estamos por volta de 1100 ACC, no período dos juízes, uma era caótica, onde cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Israel não tinha rei, não tinha unidade e, o que era pior, estava em colapso espiritual. O tabernáculo em Siló, que deveria ser o centro da adoração, havia se tornado um antro de corrupção. Ofni e Fíneas, filhos dele, eram sacerdotes que desprezavam as ofertas do Senhor, extorquiam o povo e cometiam imoralidade sexual com as mulheres que serviam à porta do tabernáculo. Eli sabia de tudo, mas sua repreensão foi fraca, patética. O texto hebraico de 1 Samuel 2:29 é devastador. Deus acusa Eli de honrar seus filhos mais do que ao próprio Deus. Nesse cenário de trevas, surge Ana, menos uma mulher estéril, desprezada, que em sua angústia faz um voto radical. Senhor, se me deres um filho, eu o dedicarei a ti, todos os dias de sua vida. Quando Samuel nasce, ela cumpre sua promessa. Ainda criança, o menino é levado ao tabernáculo para servir sob Eli. Imagine um garotinho puro sendo criado em meio à podridão moral dos filhos do sacerdote. O versículo 1 do capítulo 3 é chocante. A palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Não havia visão com frequência. Em hebraico, a expressão usada é yakar, preciosa, escassa, quase extinta. Deus estava em silêncio porque o povo havia se tornado surdo. A lâmpada de Deus, menos a menorá, estava prestes a se apagar. Não apenas fisicamente, mas simbolicamente. E é nesse momento, quando tudo parecia perdido, que Deus rompe o silêncio. Mas repare, ele não grita, não envia trovões ou terremotos, ele sussurra, chama pelo nome Samuel. Samuel. Uma voz suave, íntima, pessoal. O menino confunde com a voz de Eli, porque nunca havia experimentado a voz divina antes. O texto diz explicitamente:
Samuel ainda não conhecia o Senhor. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Deus escolheu falar justamente com quem ainda não o conhecia. Por quê? Comente sua teoria. Inscreva-se porque, no próximo bloco, revelamos o segredo que os teólogos levaram séculos para entender. Dê seu like se você percebe que Deus às vezes fala mais alto no silêncio do que no barulho. Agora chegamos ao coração do mistério. Por que Deus escolheu uma criança que ainda não o conhecia para receber uma das mensagens proféticas mais devastadoras do Antigo Testamento? A resposta está escondida em 3 camadas de significado que a maioria nunca percebe. Primeira camada: a pureza do coração versus a experiência religiosa. Samuel não tinha bagagem teológica, não carregava tradições corrompidas, não havia se acostumado com o pecado institucionalizado. Eli, por outro lado, tinha décadas de experiência sacerdotal, mas seus olhos espirituais estavam tão cegos quanto sua visão física. O texto hebraico é cirúrgico. Os olhos de Eli começavam a escurecer-se, 1 Samuel 3, 2. Isso não é apenas literal. É uma metáfora profética. Quando nos acostumamos com o pecado, quando toleramos a corrupção, em nome da experiência ou da sabedoria, perdemos a capacidade de ouvir Deus. Segunda camada: o padrão divino do chamado. Deus chamou Samuel 3 vezes antes que ele compreendesse. No pensamento hebraico, o número 3 representa completude, testemunho e confirmação. Mas há algo mais profundo. Cada chamado era um teste de disposição. Samuel levantava-se, imediatamente, corria até ele. Demonstrava prontidão para servir. Deus não estava testando o conhecimento teológico do menino, estava testando seu coração disposto. Quando finalmente Samuel responde, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele usa a palavra hebraica shama, que significa não apenas ouvir, mas ouvir com intenção de obedecer. Terceira camada. A mensagem que Samuel recebeu, e aqui está o choque, a primeira palavra profética que Deus dá a Samuel não é de esperança, bênção ou encorajamento. É um julgamento terrível contra a casa de Eli. Deus revela que destruirá toda a linhagem sacerdotal por causa da iniquidade tolerada. Samuel fica aterrorizado, tanto que pela manhã tem medo de contar a Eliú que ouviu. Mas repare na sabedoria divina. Deus confiou a um menino inocente a tarefa mais difícil que um profeta pode ter: confrontar a autoridade religiosa estabelecida com a verdade. Por que Deus faz isso? Porque quando o sistema religioso está corrompido, ele sempre levanta vozes de fora do sistema. Samuel não devia lealdade institucional a Eli. Não estava preso por hierarquias ou tradições. Ele só devia obediência a Deus. E isso o tornava livre para falar a verdade, por mais dolorosa que fosse. O segredo está aqui. Deus não busca os mais experientes. Ele busca os mais disponíveis. Não os mais sábios, mas os mais humildes. Não os que conhecem todas as doutrinas, mas os que têm corações abertos para ouvir. Você está começando a entender? Comente "eu ouço", se isso está tocando o seu coração. Inscreva-se, porque vamos revelar como os antigos rabinos interpretavam esse chamado. Dê seu like se você quer ser alguém que ouve a voz de Deus, mesmo quando outros estão surdos. Os rabinos e estudiosos judeus, ao longo dos séculos, viram na história de Samuel muito mais do que uma narrativa simples. Eles enxergaram um remez, uma pista escondida, uma alusão profunda que aponta para verdades eternas sobre como Deus opera na história humana. No Midrash, no Talmud, os sábios fazem uma observação surpreendente. Samuel é comparado a Moisés. Ambos foram emprestados por suas mães a Deus desde a infância. Ambos se tornaram intermediários entre Deus e Israel. Mas há uma diferença crucial. Moisés foi chamado através de uma sarça ardente, um espetáculo visual impressionante. Samuel foi chamado no silêncio da noite, através de uma voz suave. Os rabinos ensinavam: quando Israel está em escravidão física Egito, Deus fala através do fogo. Quando Israel está em escravidão espiritual, corrupção religiosa, Deus fala através do sussurro. O conceito de Kol de Mama, HD, AK, AH, a voz mansa e delicada, aparece mais tarde com o profeta Elias, mas tem suas raízes aqui, no chamado de Samuel. A tradição hebraica
ensina que Deus não está necessariamente no terremoto, no vento ou no fogo. Ele está no silêncio que vem depois. Por quê? Porque no barulho projetamos nossas próprias vozes. No silêncio, somos forçados a nos calar e verdadeiramente escutar. A simbologia da lâmpada também é rica. O texto diz que a lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado, 1 Samuel 3:3. Na tradição judaica, a Monurá representa a presença divina à luz da Torá, a revelação contínua de Deus. Que ela estivesse prestes a se apagar significava que Israel estava à beira da escuridão total. Mas Samuel foi chamado antes que a luz se apagasse completamente. Os rabinos viam nisso uma promessa. Mesmo quando a luz está fraca, mesmo quando parece que Deus se calou, ele sempre mantém uma chama acesa. E ele a confia aos mais improváveis. O nome, Samuel em hebraico, significa ouvido por Deus, ou seu nome é Deus. Ana deu esse nome porque Deus ouviu sua oração. Mas há uma ironia divina aqui. Aquele que foi ouvido por Deus se tornaria aquele que ouve a Deus. Os sábios ensinavam que isso revela um princípio quando clamamos a Deus com sinceridade desesperada como Ana fez. Ele não apenas responde nossa oração, ele coloca em nossos filhos, em nossa descendência espiritual, a capacidade de ouvir sua voz para as próximas gerações. Na cultura hebraica, o chamado pelo nome repetido, Samuel, tem significado especial. Isso também aconteceu com Abraão, Jacó, e Moisés. A repetição indica urgência, intimidade e um momento decisivo de mudança de destino. Não é um chamado casual, é um chamado que marca o início de uma nova era. Os antigos também ensinavam isto. Deus prefere chamar à noite porque é quando estamos mais vulneráveis, mais despidos de nossas máscaras sociais, mais próximos de nossa verdadeira essência. Samuel foi chamado quando dormia menos, em estado de rendição total. Não estava tentando impressionar ninguém. Não estava performando religiosidade. Estava apenas sendo ele mesmo, uma criança. Comente chamar, ouvir, para obedecer-se, isso está iluminando sua compreensão. Inscreva-se porque o próximo bloco mostra como aplicar isso à sua vida hoje. Dê seu like se você quer que Deus encontre em você um coração disposto como o de Samuel. Agora, a pergunta que realmente importa. O que essa história de 3.000 anos atrás tem a ver com você, hoje, em pleno século XXI? A resposta vai surpreender você, porque vivemos em um mundo assustadoramente parecido com os dias de Samuel. Vivemos na era do barulho religioso e do silêncio de Deus. Hoje temos mais pregadores, mais igrejas, mais conteúdo cristão nas redes sociais do que em qualquer outro momento da história. Mas quantos estão realmente ouvindo a voz de Deus? Como nos dias de Eli, temos líderes que falam sobre Deus, mas não falam com Deus. Temos rituais religiosos sofisticados, mas a palavra do Senhor é rara. As pessoas estão famintas por uma palavra genuína, por um encontro real, não por mais entretenimento gospel ou teologia reciclada. O chamado de Samuel nos ensina. Deus ainda fala no silêncio. Você já parou para calcular quantas horas por dia está em silêncio genuíno? Sem celular, sem música, sem podcast, sem nada menos, apenas você e o silêncio? A maioria de nós tem pavor do silêncio. Enchemos cada segundo com barulho porque no silêncio somos forçados a confrontar quem realmente somos. Mas é exatamente ali que Deus sussurra. Samuel só ouviu porque estava em um lugar silencioso, em um momento silencioso, com um coração disponível. A lição da disponibilidade. Repare, Samuel não disse, espera aí, Senhor, deixa eu terminar meus estudos teológicos primeiro, ou Senhor, eu sou muito jovem, chama outra pessoa. Ele simplesmente disse, fala, porque o teu servo ouve. Quantas vezes Deus tentou falar conosco e nós estávamos ocupados demais, distraídos demais, ou nos achávamos desqualificados demais para responder? Deus não precisa de sua perfeição. Ele precisa de sua disponibilidade. Samuel era imperfeito, inexperiente, mas estava disponível. A coragem de falar a verdade. Quando Samuel recebeu a mensagem de julgamento contra Eli, ele ficou aterrorizado. Eli era sua autoridade,
seu mentor, praticamente um pai. Confrontá-lo seria devastador, mas Samuel escolheu a obediência a Deus acima do conforto humano. Hoje, Deus pode estar chamando você para falar verdades difíceis, talvez confrontar injustiças em sua igreja, talvez romper com tradições familiares tóxicas, talvez ser voz profética em um ambiente que prefere o silêncio cúmplice. Você terá a coragem de Samuel, o princípio da renovação geracional. Quando os sistemas religiosos se corrompem, Deus sempre levanta uma nova geração. Eli representava a velha guarda, acomodada, tolerante com o pecado. Samuel representava o novo, puro, radical, intransigente com a verdade. Talvez você seja essa nova geração, em sua família, em sua comunidade, em sua nação. Não despreze sua juventude, sua inexperiência ou sua falta de credenciais religiosas. Deus pode estar escolhendo você exatamente porque você está fora do sistema corrompido. Aplicação prática para hoje. Crie um ritual de silêncio. Desligue tudo por 15 minutos diários. Sente-se em um lugar tranquilo e simplesmente diga: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Não faça listas de pedidos. Não recite orações decoradas. Apenas escute. No começo será desconfortável. Sua mente vai gritar, distrair, resistir, mas persista, porque Deus ainda está chamando. Ele está chamando seu nome repetidamente e amorosamente. Urgentemente, a pergunta não é se Deus está falando. A pergunta é: você está disponível para ouvir? Comente qual área da sua vida você precisa criar mais silêncio para ouvir Deus. Inscreva-se porque o próximo mistério bíblico que vamos revelar é ainda mais profundo. Dê seu like se você está comprometido a ser como Samuel, menos alguém que ouve e obedece, não importa o custo, e assim termina a jornada pelo chamado de Samuel menos. Mas algo dentro de você sabe que essa não é realmente uma conclusão. É apenas o começo, porque se você chegou até aqui, se leu cada palavra com atenção, é porque algo mais profundo está acontecendo. Talvez você mesmo esteja ouvindo uma voz, talvez Deus esteja chamando seu nome no silêncio da sua noite. Samuel acordou naquela manhã transformado. Ele não era mais apenas um menino servindo no tabernáculo, ele era um profeta, um porta-voz de Deus, alguém que carregaria o peso da palavra divina sobre seus ombros jovens. O texto diz que Samuel cresceu, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. 1 Samuel 3:19. Isso significa que tudo o que Samuel profetizou se cumpriu. Ele se tornou o homem mais confiável de sua geração, menos aquele que ungiu reis, confrontou poderes e manteve a chama de Deus acesa em tempos sombrios. Mas a história de Samuel não termina aqui. Ela apenas começa, porque esse menino que ouviu Deus no silêncio cresceria para enfrentar desafios inimagináveis. Ungir Saul como primeiro rei de Israel, testemunhar sua queda trágica e então em segredo ungir o jovem Davi, um pastor de ovelhas que ninguém levava a sério. Samuel aprendeu algo naquela noite que o acompanharia para sempre. Deus não escolhe pelos padrões humanos. Ele escolhe pelo coração. E você? Qual será a sua resposta ao chamado? Porque agora você conhece o segredo. Você sabe que Deus fala no silêncio. Você sabe que Ele escolhe os improváveis. Você sabe que disponibilidade é mais importante que habilidade. Você sabe que uma criança disposta tem mais valor para Deus do que um sacerdote acomodado. Mas há mais mistérios escondidos nas Escrituras. Há segredos nas entrelinhas. Símbolos esquecidos, revelações que podem revolucionar sua fé e sua compreensão de quem Deus realmente é. Próxima semana, vamos mergulhar em outro mistério profundo. A pedra que o construtor rejeitou, o que escondido na arquitetura divina. Porque Jesus citou esse salmo específico no momento mais crítico de seu ministério? O que os construtores do Templo de Salomão sabiam que nós esquecemos? Qual é o segredo dessa pedra angular? Se a história de Samuel tocou o seu coração, imagine o que vem pela frente. Imagine descobrir verdades que estavam sempre ali, nas páginas sagradas, esperando que alguém com olhos atentos as enxergasse. Imagine ouvir Deus falar, através de símbolos antigos, de maneiras que iluminam sua vida hoje. Neste exato momento, Samuel respondeu ao chamado.
ele perdeu sua chance. E você vai deixar essas revelações passarem despercebidas? Ou vai se juntar a nós nessa jornada pelos mistérios mais profundos da fé? Comente "Estou pronto" se você quer descobrir o próximo mistério. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder a pedra que o construtor rejeitou. Será postado na próxima semana. Dê seu like para que mais pessoas descubram esses segredos escondidos nas Escrituras. E compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus ainda chama pelo nome no silêncio da noite. Porque a voz que chamou Samuel ainda está chamando. E talvez, só talvez, o próximo nome que ele pronuncie seja o seu. Até o próximo mistério. Que você tenha ouvidos para ouvir.